O processo de coaching, ele é uma oportunidade, na minha visão, do profissional ampliar a sua visão e as suas perspectivas sobre algum tema ou um objetivo que ele tenha, que ele queira desenvolver. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora, idealizadora e fundadora desse canal e sempre tenho muito orgulho de ter vocês aqui com a gente. Se você é novo por aqui, já adianto, estamos em todas as redes e se você quiser ir direto para os nossos episódios, YouTube e Spotify, você terá acesso ilimitado. E já convido, porque a cada episódio eu costumo dizer que não é só para você, para aquele colega, pro seu familiar, pro seu irmão, ou até pro seu inimigo. A gente tem recado para todo mundo por aqui. Então convido vocês, compartilha, vejam os cortes nas redes, compartilha na sua rede, traz mais gente aqui, porque eu prometo e tenho certeza que sempre tem conteúdo muito bom. É uma tríade de temas: liderança, coaching e também sobre conselho, esse mundo, né, que a gente escuta tanto, a gente aterriza aqui e traz conteúdo bom para você. E hoje não vai ser diferente, hoje eu vou até arrumar aqui essa camisa, porque hoje eu tenho pessoa de, sim, que orgulho trazer para o nosso canal. Ela, que com mais de 25 anos de experiência como facilitadora em programas de desenvolvimento de liderança e equipes, é psicóloga, mestre em governança e sustentabilidade, pós-graduada em gestão de pessoas, fez MBA pela Advanced Management Program, tem certificação em mentoring pela Agile Certified Coach e também Agile Certified Leadership. Ela que é coach, PCC, e aí eu falo um monte de sopa de letrinha aqui quando eu vou introduzir, que é Professional Certified Coach pela ICF, memoriza que a gente vai falar muito sobre isso. Coordenou o MBA em Gestão Estratégica de Desenvolvimento Humano e Organizacional na Universidade Positivo, é professora em programas de educação executiva e de pós-graduação em diversas instituições de ensino como PUC Paraná, PUC Rio Grande do Sul, em temas de liderança e coaching. É fundadora da Mastery Coaching e Desenvolvimento e atual presidente da International Coaching Federation, do capítulo Brasil. Ana Elisa Mussi, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Fernanda, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês no teu podcast, Cara e Coragem, que é um nome super inspirador. E veio na paleta? Vim na paleta. Pois é. Eu e a minha... A xícara. Uhum. Então, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com você, prestigiando a tua iniciativa desse podcast tão bacana, com tanto conteúdo relevante, e que a gente possa fazer aí um bate-papo bem bacana e gostoso também sobre essas temáticas que você está nos propondo aqui hoje. Com certeza. Ó, eu prometo que vai ser um bate-papo. E eu digo que assim, a gente mais ou menos tem aqui um roteiro de como seguir, mas eu gosto muito de iniciar, porque nem sempre, né, quando a gente está aqui no canal, as pessoas elas acabam nos conhecendo pelo LinkedIn, ou porque teve algum contato em algum evento, mas eu gosto de resgatar suas origens, Ana. Então, quais são as suas raízes, de onde você vem e o que você até hoje se conecta com aquela menina Ana pequenininha até hoje? Ah, que bacana começar por esse ponto, né? Porque como você falou, a gente está tão acostumado a falar sobre a nossa vida profissional, sobre como a gente, enfim, chegou até aqui profissionalmente. Mas assim, eu sou natural de Curitiba, então nasci e moro lá há muitos anos, né? Todos 50 anos já, na mesma cidade, olha, né? Esse bastidor eu devia ter colocado uma pergunta aqui, viu? Mas tá bom. Então, sempre morei lá, é uma cidade que eu adoro, e eu vim de uma família assim, onde a gente, desde muito cedo, a gente sempre teve essa oportunidade de conversar, de trocar estudo. A parte profissional sempre foi algo relevante na nossa vida familiar. Tanto como esse relacionamento familiar também. Então, a gente sempre teve uma família de muita troca, muita colaboração, muita conversa, muito unidos, né? Então, eu venho desse berço do meu pai. Eu puxei esse lugar de servir, de participar de associações, de voluntariado, de estar assim nesse lugar de contribuição. Meu pai sempre foi um homem muito ativo, socialmente, politicamente, sempre envolvido em várias questões, então acho que dele eu puxei um pouco essa... Certamente. Essa vontade, lado, né? Esse lado. E a minha mãe é uma servidora, ela sempre também foi uma profissional de muito sucesso, assim, na empresa que ela coordenou e que ela liderou durante muitos anos.
mas também puxei dela esse lado de ser assim, uma pessoa servidora. Minha mãe, o que você precisar, ela te ajuda, ela apoia, ela atende. Eu acho que eu tenho um pouco disso dela também. E acho que o lugar que eu estou hoje profissionalmente é uma junção dessas duas origens, né? Sim. Da gente ter esse foco assim, em conhecimento, em estudo, em aprender e também em servir, né? Em ter esse olhar assim em prol do outro, de cuidar, de atender. Então, procuro também trazer isso para a minha família atual, né? Essa é a minha família de origem, mas a minha família atual também. Eu sou casada há 26 anos. Tenho 2 filhos, o Arthur vai fazer 23 e 22, Nossa. E a Laura de 21 anos. Também tenho muito orgulho dos meus 2 filhos, são pessoas maravilhosas. E lá em casa, Fernanda, todo mundo meio voltado para o trabalho. Então, assim, quando a gente fala de hobbies e tal, não é o nosso forte. Agora, fala de trabalho, vida profissional, estudo, isso tudo são coisas que nos movem muito e que são pilares importantes para nós. Então, imagino que o jantar em família não necessariamente vai falar do esporte do dia seguinte. Vai falar, hoje eu fiz tal coisa, no trabalho eu aprendi tal coisa, é assim? É por aí, é por aí. A gente gosta, todos nós também gostamos de uma vida social, assim, de sair, jantar, curtir amigos e tudo mais, mas essa parte profissional é bem protagonista para nós 4. Delícia. E aí eu vou aprofundar aqui no item profissional. Obviamente hoje o nosso bate-papo ele vai muito no cunho de coaching, mas eu queria muito como que começa essa trajetória, o que foi planejado e em que momento, então, quero ser coach introduzido na tua carreira. Bacana. Bom, a minha formação é psicologia. Né? Então, eu inicio a minha carreira eu escolho essa formação psicologia já com essa ideia de apoiar, de ajudar, de contribuir. O início da minha carreira, eu estudei muito psicanálise, eu tenho formação em psicanálise, então eu atuei muito em clínica lá no início da minha carreira. Você atendia? Eu atendia em clínica. E só que paralelo a essa formação que eu sempre fiz, participava de associações, já participava de associações desde lá, de associações de psicanálise, grupos de estudo e tudo mais. Paralelo a isso, eu também trabalhava numa empresa de recursos humanos que era da minha mãe, que ela fundou também um pouco antes, né, de eu iniciar lá com ela. Então, eu tinha uma atuação na clínica e tinha uma atuação também como psicóloga organizacional, nessa empresa onde a gente fazia recrutamento e seleção, alguns processos já de desenvolvimento e tudo mais. E o trabalho nessa empresa foi crescendo, essa nossa empresa ela foi tomando proporções maiores, eu entrei como sócia lá também, e quando o meu primeiro filho nasceu, eu já não conseguia conciliar também esses 2 mundos, né, de atender na clínica e trabalhar, né, como executiva numa empresa. Então, eu optei pela empresa naquele momento, nunca deixei os meus estudos de lado, mas optei por estar mais próxima a essa área organizacional. Sim. Então, aí fiquei muitos anos, durante 18 anos, à frente dessa empresa, onde a gente trabalhava com o processo de recrutamento e seleção, trabalho temporário, terceirização e os programas já de desenvolvimento. Nessa empresa, então, eu dirigia toda essa parte de desenvolvimento, era comigo, né? Então, eu estava muito próxima ali de outras psicólogas, a gente tinha uma equipe que trabalhava com os processos de desenvolvimento. E em 2005, você vê, vou dizendo já a minha idade, né? Olha, 2005, tá bom. 2005 foi o meu primeiro contato com coaching. Eu fiz a minha primeira formação em coaching, que era uma formação assim mais para coaching de liderança, um líder coach, assim como se fosse. E já era uma formação que tinha como base as competências da ICF, que eu já tive acesso à ICF desde aquele momento. Então, a minha história, a minha vida no coaching, ela está sempre atrelada à ICF, que é a International Coaching Federation, porque eu nunca fiz nenhuma formação que não fosse vinculada à ICF ou que não trouxesse alguns elementos da ICF desde o início. Então, lá nesse momento, eu já começo a fazer alguns atendimentos de coaching, né? Daí, naquele momento, mais até com algumas pessoas físicas, trabalhando no coaching de carreira. Em 2016, a gente vende essa empresa, e aí eu foco 100% nas questões de desenvolvimento a partir da Master de Consultoria, que é a minha empresa, onde daí o coaching se torna uma das atividades, assim, protagonistas dentro do meu portfólio de trabalho. Então, eu trabalho com desenvolvimento de lideranças e por meio de workshops, treinamentos, programas de desenvolvimento e o coaching executivo e a mentoria também de liderança são aspectos que são relevantes e que são protagonistas dentro do meu trabalho hoje. Coaching, uma história breve aqui, quando eu fundei o canal,
uma das dores que eu queria atacar era ter pessoas que, de fato, de forma genuína, contassem o que é o processo do coaching, né? E você já trouxe, eu já tinha adiantado na sua mini bio, mas quero muito trazer e contar, né? Quem que é a ICF? E o que ela representa para nós? Você já trouxe que tem uma representatividade na tua carreira lá em 2005, quando você começa a se conectar. Mas pensando para esse público que não necessariamente nem sabe o que significa, né, a ICF. Então, conta para nós. Tá. Então, bacana. A ICF, então, que é a International Coaching Federation, ela é a maior associação de coaches profissionais do mundo. Ela está presente em mais de 150 países, ela tem mais de 50 mil membros associados. E qual é o propósito da ICF? É essa comunidade que cria padrões de ética e de conduta para um coaching profissional. Quando a gente olha para o mercado de coaching, né, Fernanda, a gente vê assim, que há uma certa banalização, principalmente aqui no Brasil, e estar vinculado à ICF é exatamente esse ambiente onde você pode estar se servindo, né, de padrões de ética. Então, todo profissional que se associa à ICF, ele concorda, né, ele aceita um código de ética e de conduta. Todo profissional que se associa à ICF, ele está sendo regido pelas competências que a ICF determinou que um coaching profissional deve ter, né? Então, o que é a ICF? Para mim, eu acredito que para os profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, é um ambiente propício para o teu desenvolvimento, porque a ICF, ela promove educação continuada, ela te dá um respaldo em termos de código de ética, que a gente já falou, ela te dá orientações sobre quais são as competências que um coach profissional precisa ter e desenvolver para fazer um trabalho que realmente seja considerado um coaching, né? Ela traz também direcionamento para nós profissionais dessa área, porque, como a gente sabe, o coaching não é uma profissão regulamentada, então a gente não tem um conselho que regulamenta essa profissão. Sim. E quando você tem profissões que não são regulamentadas, e isso não é a exclusividade do coaching, sim, pode ser qualquer profissão, você acaba tendo ambiguidades, as pessoas acabam tendo um pouco mais de liberdade ali de dizer o que é o que não é. E a ICF traz para nós esses padrões, né? E ela tem como missão, ela quer liderar o avanço da profissão de coaching no mundo. Então, isso eu acho que é uma missão bacana, porque a gente sabe das vantagens de você ter um coach executivo durante o processo de desenvolvimento da carreira e da liderança, né? E o quão importante é ter um órgão que, de fato, traga, né, e reforce qual que é o papel, qual que é a formação que um coach, né, para você se tornar um coach, qual que é a formação, quais são essas escolas, todo esse espaço. A ICF hoje conversa com essa população, como que é esse contato direto, né, com as formações em geral? Isso que é bacana, isso que você trouxe, porque eu posso me associar como um coach, né, um profissional que trabalha com coach, então eu posso me associar, fazer parte dessa comunidade. Eu posso, num segundo momento, me credenciar. Então, o que são essas credenciais da ICF? Então, o primeiro passo, quando eu estou na minha carreira, eu ser um coach associado da ICF. Para isso, eu preciso ter um curso aí com pelo menos 60 horas de carga horária, de preferência que ele seja vinculado a uma instituição de educação que seja acreditada pela ICF, ou que minimamente essas 60 horas tenham referência às competências da ICF. Então, se eu fiz um curso de 60 horas, que tem vinculação com as competências da ICF, ou que é um curso ministrado por uma escola que é acreditada à ICF, eu já posso me associar. Bacana, primeiro passo. Eu estar dentro dessa comunidade, né? Então, esse é o primeiro passo. Depois que eu estou nessa comunidade, eu tenho alguns steps que eu posso me desenvolver ali dentro. Então, quais são os steps que eu tenho dentro da ICF? Eu posso, então, me credenciar. Então, ter uma credencial da ICF, que a ICF também ela fornece esse repertório de credenciar coaches. Como que isso funciona? Você tem, por exemplo, a primeira credencial, que é uma credencial ACC, que você tem que demonstrar pelo menos 100 horas de atendimento a clientes, né? Além de um curso também acreditado, ou tem alguns outros caminhos que depois a gente pode até compartilhar o site, para que as pessoas que queiram conhecer um pouco mais disso podem se aprofundar no site da ICF. O segundo step é a credencial PCC. Como é que eu tenho essa credencial? Eu tenho que comprovar que eu tenho pelo menos 500 horas de atendimento, de mentoria, eu vou fazer um teste, então tem todo um histórico para eu chegar lá.
E aí a maior credencial da ICF, que é a MCC, que eu tenho que comprovar 2.500 horas de prática, mentoria também, tenho que ter educação continuada, vou fazer uma prova, vou ser avaliada. Em todos os steps de credenciamento, existe esse passo a passo. Você tem que ter a educação que comprove que você está, né, preparado nas competências, você tem que ter as horas de prática, você tem que ter a questão da mentoria, você vai ter que também fazer uma prova. Então, é todo um arcabouço que vai trazendo essa robustez para o teu processo de coaching. O que eu gosto de falar, Fer? Às vezes você vai encontrar no mercado, e isso é bacana, que às vezes os profissionais não percebem essa diferença. Você vai encontrar um profissional que se intitula Master Coach. Sim. Mas ele é Master Coach porque ele fez um curso que se chama Master Coach. E quando você olha o Master Coach da ICF, nós estamos falando de um profissional que tem comprovadas 2.500 horas de atendimento prático. Que diferença, né? Olha a diferença que é, né? Sim. Eu vou fazer um curso de final de semana que chama Master Coach. Exatamente. Ou eu vou passar por um processo que realmente eu fui avaliado nos atendimentos que eu faço, eu recebi mentoria, eu comprovo uma carga horária de educação continuada, eu vou fazer uma prova, e aí sim eu sou um Master Coach, por exemplo. Sim. Então, quando a gente fala da ICF, a gente está falando de um ambiente que eu diria assim, Fer, todo e qualquer profissional que quer se desenvolver na área de desenvolvimento humano e trabalhar com coach executivo precisa estar nesse ambiente. Porque esse é um ambiente que faz a gente crescer e florescer. E na minha história foi assim. Então, hoje que eu estou nessa função, como você disse, de presidente, né, no próximo biênio, como voluntária, Sim. O meu principal motivador foi retribuir. Porque a ICF fez toda a diferença na minha carreira. Eu cresci muito como coach executiva a partir de estar nesse ambiente, de conviver com pessoas que já tinham as credenciais, isso me motivou a ir atrás, de conviver com pessoas que têm um foco nas competências do coach. Então, tudo isso para mim é o que me motiva a ir estar junto com a ICF também. E aí você já trouxe, né? Estou aqui na frente da atual presidente da ICF. E aí o meu convite, Ana, é contar, assim, primeiro, como foi a concepção da chapa, num aspecto, assim, quais são as grandes alavancas, né, que a gente quer trabalhar, pensando nesse biênio. Para quem não sabe, a gente sempre faz a mudança, né, de quem é presidente, todo o time ali direto a cada 2 anos. Você está começando agora, nós estamos gravando, não vai ao ar agora, mas eu quero muito entender como que foi essa concepção do que vem. Então, essa nova chapa vem para atuar de que forma e qual a estratégia? Bacana. Então, quando a gente elaborou e iniciou, né, as conversas sobre essa nova chapa da ICF, um dos grandes motivadores foi a questão da gente pensar na conexão. Então, até o nome da nossa chapa é Conectar, né? Por quê? Porque o propósito é conectar, mas conectar o quê, né? Então, conectar cada vez mais a ICF com os coaches associados, então que a gente crie cada vez mais esse senso de comunidade, porque nós somos a comunidade de coaches aqui no Brasil, né, da ICF. Então, que a gente possa ampliar esse sentimento de que nós somos uma comunidade, de que a gente tem um espaço de troca, de crescimento conjunto, de compartilhar ideias também. Então, conectar cada vez mais com os nossos associados, a gente, né, fortalecer esse senso de comunidade, foi uma coisa que permeou, né, a formação dessa chapa. Conectar mais com o mercado, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande. Às vezes a gente percebe que o mercado contratante, ele ainda não conhece a ICF. Ele não tem ideia do que significa, de repente, você ter um coach que faz parte desse ambiente, dessa comunidade. Qual é a diferença? Por que faria sentido para a nossa empresa contratar um coach que está vinculado à ICF? Então, a gente quer também proporcionar para o mercado que ele conheça um pouco mais a ICF aqui no Brasil. A gente sabe que fora a ICF é bem relevante, né? O mercado contratante ele está mais atento. Então, eu acho que a gente tem uma missão aqui de continuar, né? Um trabalho que já vem sendo feito, claro, pelas outras diretorias, mas de continuar ampliando esse foco, essa conexão com o mercado contratante. Isso é o que nos move. E aí, para fazer isso, a gente fez isso de uma forma bem diversa. Verdade. Né? A gente procurou também trazer a diversidade, porque tradicionalmente a ICF Brasil era também
liderada por profissionais que estavam em São Paulo, geralmente Rio de Janeiro, talvez, porque eram profissionais que estavam nesse eixo, né, que em todos os fóruns do Brasil a gente acaba tendo o eixo Rio-São Paulo como mais protagonista, né? E dessa vez a gente trouxe, assim, representantes de quase todas as regiões do Brasil. Temos homens, mulheres, jovens, pessoas mais velhas, então temos diversidade de gênero, diversidade etária, diversidade racial, diversidade regional, e isso também é uma coisa que eu estou achando muito bacana, assim, a gente lidar também com essa diversidade toda e aproveitar, né? E de fato é conectar independente de onde você esteja, né? Olha que possibilidade da gente unir tantos capítulos, né, em diferentes regiões, e isso se tornou uma potência, porque genuinamente o que a gente quer é trazer esse senso de comunidade, de pertencimento, e mais do que nunca é colocar, porque não é elevar, mas é colocar o profissional coach, ou quem está nessa formação, né, de coaching, saber qual o caminho, né, e você trouxe, eu me identifico quando você traz como que você conheceu a ICF, eu digo que diferente de alguns colegas, a ICF, eu quero resgatar, eu já tinha feito, né, alguns anos atrás, 12 anos atrás eu fiz uma formação, não estava vinculada à ICF, e aquilo me traumatizou, sabe, Ana? É mesmo? Me traumatizou um pouco. E aí, convivendo, porque eu passei, né, como executiva por vários processos, né, com diferentes coaches, e aí eu falei, não, eu tenho que resgatar. Como RH, né, a gente se conecta muito, né? E aí, eu lembro na época, tinha acabado de ter a virada ali, aí eu fui conversar com a Camila, e aí a Camila falou, não, você tem que se associar. Eu falei, mas eu não sou, né, não tô fazendo, e tudo que você trouxe, essa narrativa importante das pessoas estarem ouvindo, eu posso me associar? Pode. Olha a Ana contando, então, poxa, eu tava na época fazendo, né, tava buscando a formação, e aí a Camila falou, acessa o site, gente, eu vou deixar o site, vou deixar todos os canais da ICF, para vocês correrem lá, para quem tem esse interesse genuíno, ou até o final do episódio a gente tem a missão aqui de despertar esse interesse nessas pessoas, porque o grande intuito aqui, né, é a gente trazer uma narrativa de verdade. A gente está vivendo, mas não é de agora. Muito esse olhar da gente se concentrar no que é uma formação para eu me tornar um coach, o que é um processo de verdade de coaching. Existe, né, muitas pessoas trazendo essa terminologia, mas não no padrão que é para ser usado de verdade. E aí eu quero já engatar, né, pensando nesses desafios da realidade Brasil, Ana, como que você vê a forma da ICF se posicionar, da gente cada vez mais aumentar esse público ou conscientizar, sabe? Para as pessoas entenderem que elas não são, né? E quem é estar aqui. Eu acho que é um grande desafio, né? Que a gente tem aí também nos próximos anos para a gente abraçar e continuar pensando nisso. Mas é que aqui no Brasil, eu acredito que houve uma confusão muito grande sobre o que é coach. Sim. Então, a gente vê influenciadores que estão prometendo, sei lá, ganhos rápidos, mudança de vida de uma hora para outra, que estão sendo intitulados como coach. A gente vê pessoas de palco, né, aqueles eventos com milhões de pessoas num palco e motivacional, de autoajuda, sendo classificados como coach, né? E aí isso causa uma confusão e eu acho que também, entre aspas, manchou um pouquinho a imagem, né, do coach profissional no Brasil. Por outro lado, Fernanda, você também como executiva, você viveu isso. A maioria das empresas contratam coaches executivos para desenvolver os seus líderes, né, e seus profissionais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse barulho, né, falando do coaching de uma forma negativa, a gente tem um mercado contratante que sabe a relevância, a importância e as contribuições de um processo de coaching executivo bem estruturado. Sim. É muito difícil você ter um líder de um alto escalão de uma organização que nunca passou por um processo de coaching. A maioria já passou. E a gente sabe que o coaching ele tem esse potencial de apoiar realmente um processo de desenvolvimento. Então, eu penso sempre que a gente tem que focar, eu gosto de olhar sempre pelo lado apreciativo. Perfeito. Então, em vez de a gente focar no barulho, exatamente. Vamos focar no lugar certo, na luz. É isso aí. Né? A luz. E qual que é a luz? A ICF faz uma pesquisa com uma certa frequência conduzida pela PwC, que é o Estudo Global de Coaching, e quando você olha os indicadores dessa pesquisa sobre satisfação no processo de coaching
por quem passou por um processo de coaching, mais de 90% das pessoas que passaram por processo de coaching ficaram satisfeitas. Sim. Então, que é indicador melhor do que esse, de que coaching gera valor para quem está passando pelo processo? Né? E a gente tem os feedbacks também das nossas vivências, dos nossos colegas, dos feedbacks que a gente recebe, né? Profissionais que passam por um processo de coaching, é muito difícil alguém dizer assim, foi ruim, eu não tirei nada dali, né? Então, geralmente, ele é um processo que agrega. Agora, quando você fala de um processo ainda, né, conduzido por um profissional que está estudando, que está nesse ambiente de desenvolvimento, que está sendo incentivado a aprender cada vez mais, que está sendo incentivado a estar nesse ambiente de troca, que é um profissional que está vinculado ao ICF, você com certeza agrega muito mais valor, porque a gente está sendo exigido por essa comunidade a estar em constante aprendizado, em constante educação. Então, eu acho que há uma confusão no mercado sobre o que é o que não é. Por outro lado, eu vejo as organizações também contratando coaches executivos para, né, o trabalho de desenvolvimento com os seus líderes. Talvez, eu diria que quando a gente fala ali daquele coaching de vida, daí começa um pouco mais de confusão. Sim. Mas nesse ambiente executivo, onde as organizações contratam coaching executivo, eu acho que ainda é uma ferramenta bastante utilizada. Pelo menos eu não tenho visto isso diminuir. Sim. Se eu disser para você, Ana, pessoa física, tá? Tirando meu chapeuzinho aqui... Eu não vi meu trabalho diminuir nos últimos anos por conta de todo esse barulho em relação ao coaching executivo, pelo contrário. Sim. Eu vejo que cada vez mais o coaching está sendo uma ferramenta preciosa no desenvolvimento de lideranças e no apoio a alguns executivos que estão precisando se ajustar, né, Fer, a esse novo mundo do trabalho também. Do trabalho, das gerações, desse mundo de, será que eu posso empreender? Será que eu estou feliz? Aqui no canal a gente fala de transições de carreira, também. Sabe, Ana? Então, assim, quanto que é fundamental para você que está nos ouvindo e está se questionando, né? Ainda está naquela fase, será que eu estou no lugar certo? Será que é aqui que eu tenho que continuar a minha carreira? Um processo de coaching, neste momento, ele é fundamental. Sem dúvida. E, assim, trago aqui... Porque um dos itens, né, quando eu vejo o relacionamento que a ICF faz com esse mercado, é exatamente para posicionar, para que essas empresas consigam se conectar com quem realmente está alinhado com o código de ética, que segue as competências e que periodicamente são revistas, né, porque a gente tem aqui toda uma questão de se adaptar também, mas se adaptar frente a um regimento muito sério, com muita governança. E aí eu quero muito entrar, porque quando eu penso em propagar tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Acho que está claro para quem está nos ouvindo que somos duas ICF fãs, né? Então, o F no final não é Federation, são fãs. Nós somos crias ali, né? Nossa formação toda. E eu quero muito te ouvir, assim, como atacar, como se colocar na luz, como colocar a posicionamento desses coaches na luz, né? Sem pegar essa parte aí que a gente escuta, mas é trazer a realidade mesmo do nosso papel. Eu acho que a gente tem um trabalho bacana para fazer mesmo de conscientização dentro das organizações, de mostrar quem nós somos, né? Então, mostrar para as organizações que existe a ICF aqui no Brasil, o que a gente está fazendo. Então, eu vejo como é que a gente traz essa luz. E a gente também se aproximando, né, desse mercado contratante ou desses profissionais que estão passando por um processo de transição, como você trouxe, e que desejam buscar um aconselhamento, um trabalho de coach executivo, que eles conheçam mais a ICF e que eles possam realmente encontrar coaches associados à ICF como um critério, né, nas suas buscas. Então, eu acho que um caminho para nós é o caminho da aproximação, da gente se fazer conhecer, da gente estar mais próximo desse mercado, e a gente sempre pensa assim, como é que a gente traz mais associados também para nós, como é que a gente mostra para os profissionais que trabalham com coaching, com desenvolvimento, que vale a pena eles estarem aqui. Também é por meio dessa divulgação, dessa aproximação, do quanto a coisa bacana acontece aqui dentro, de quanto a gente se eleva enquanto coach profissional, quando a gente está nesse ambiente. Então, eu vejo que a gente tem um trabalho, né, um desafio de buscar estar mais próximo do mercado contratante, e se a gente também estiver próximo do mercado contratante, automaticamente os coaches profissionais que trabalham com desenvolvimento também vão querer estar conosco, né? Sim. Porque a gente acaba tendo essa proximidade, essa aproximação.
Eu penso sempre que todo o processo de desenvolvimento de algo, né, Fer, é feito de pequenos passos. Exato. Pequenos passos, consistentes, então a gente vai dentro dessa nossa visão, dessa nossa missão aí de cada vez mais, junto com a ICF Global, né, de liderar o avanço dessa profissão, a gente fazer os nossos pequenos passos aqui no Brasil, para que cada vez mais a ICF seja conhecida. E eu acho que para quem contrata é uma segurança. Né? Eu não vou dizer assim, todo mundo que está na ICF é melhor do que quem está fora, não é isso. Sim. Não se trata disso. Mas você sabe que quem está dentro da ICF assinou ali um compromisso com um código de ética e de conduta, está sendo inserido num ambiente de educação continuada, está sendo incentivado por uma troca numa comunidade que tem muita pesquisa, muito conhecimento também. Para a gente que é associado, a plataforma de educação continuada da ICF é muito valiosa, tem muito conteúdo lá, né? Tem muita pesquisa que a ICF promove. Então, assim, um coach que está aqui, ele está, com certeza, sendo incentivado a manter a sua aprendizagem de forma contínua, né? Sim. E pensando que você, diferente de mim, mas você acompanhou várias mudanças de liderança dentro da ICF, e eu gosto sempre de dizer que a gente dá continuidade a um trabalho que foi feito e, obviamente, olhando para a realidade que a gente foi inserida. Ana, você como presidente, né, que tem todo esse peso de presidente da ICF, assim, que história que você quer contar daqui 2 anos? Vera, eu quero contar, pensando assim no que a gente construiu como chapa, de que a gente conseguiu se conectar melhor, né? Seja com os nossos associados, seja com o mercado. Eu acho que esse, para mim, vai ser um indicador de sucesso da nossa gestão. Se a gente conseguir estar mais próximo do mercado contratante, ou seja, eles conhecerem a nossa associação, porque a gente percebe que há um gap, às vezes, de não conhecerem, não valorizarem, e conectar com os coaches que estão aqui dentro. Né, que a gente também possa fortalecer o nosso senso de comunidade, a gente se apoiar. Como você falou, todos nós somos voluntários, né? Então, eu estou hoje como presidente, mas eu sou uma associada, né? Toda a nossa diretoria são coaches voluntários, que a gente está munidos aí por um propósito, por uma missão. E eu penso que a gente conectando entre nós aqui, criando essa comunidade mais forte, que a gente vai, né? Lógico, é um passo a passo, a gente vai tentar fortalecer isso nos próximos 2 anos, para mim já seria um indicador de sucesso para a nossa gestão. Mas eu quero ter mais coaches conosco. Isso. Eu quero que os profissionais que trabalham com desenvolvimento, com coaching executivo, venham vivenciar a ICF conosco, porque é um ambiente muito próspero e rico para pessoas que trabalham com desenvolvimento humano. Com certeza. E principalmente para aquela pessoa falar, mas eu não sei, vem pelo menos conhecer, né? A gente fomenta tanto as nossas lives, os nossos fóruns. Eu sou associada há quase 4 anos. Eu queria ter sido associada antes, sabe, Ana? Queria, nossa, já está vivendo desse ambiente. Já queria estar nesse ambiente há mais tempo. Olha, eu fico pensando, por que eu não soube antes? Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. E desde que eu entrei, eu descobri um ambiente, assim, de pessoas... se autodesenvolvendo, mas desenvolvendo o outro, né? Uma população que é impressionante, assim, com uma empatia, com um carinho, com uma vontade de ver o outro crescer, né, na carreira, que, assim, eu fico, a cada vez isso, sabe, traz uma energia diferente, que é um pouco da nossa realidade do networking, se a gente for fazer um depara, né, para mercados, assim, poxa, é uma rede de apoio, e isso também, né, além de todos os traços que você trouxe, te possibilita entrar num mundo de um networking de profissionais que estão há anos, como você trouxe, né? O MCC é assim, né? O ápice, né? Mas você quer 2.500 horas, né? Tem um trabalho importante. Uma carreira ali de desenvolvimento. E você almeja o MCC? Almeja, já estou contando aqui. Tá contando? Estou contando, estou indo. Olha, tá indo, tá fazendo sua planilhinha ali, computando as horas. E não digo que vai ser logo, mas assim, estou me organizando para isso e eu almejo sim, Fer, porque é isso que você falou, quando a gente entra nesse ambiente, você também começa a se desafiar para se aprimorar cada vez mais, para ser um profissional mais relevante, né, para ir buscando o teu próprio desenvolvimento. Então, sim, com certeza está na minha listinha aí de desafios, né. E eu achei bacana isso que você trouxe sobre networking. Eu fiz tantas amizades bacanas na ICF desde que a gente chegou.
quantos negócios eu fiz junto com pessoas que eu conheci na ICF, Sim. desde que eu entrei. Uhum. Muitos. Até nos cursos, nos ambientes de formação, a gente já fechou parceria, às vezes não eram colegas ali que a gente estava fazendo uma formação junto, daqui a pouco dá aquele link, Sim. porque são propósitos compartilhados, Exato. são pessoas que têm, às vezes, valores parecidos com o teu e que você sabe que estão vivenciando conhecimento muito próximo daquilo que você também acredita, então acaba tendo uma sinergia muito legal. Então a gente já teve muitas parcerias assim que surgiram da ICF. Que surgiram também. desse lugar, né? Bom, nós estamos aqui por Exatamente, isso. Só aqui olha, já estamos aqui, celebrando isso, pronto. né? Olha, tem pessoas que estão assistindo esse episódio que vão falar, eu também, e assim vai. E assim vai. E essa que eu digo que assim, parece assim, algo mágico, né? Parece que tem uma magia. Porque aí você entra num primeiro fórum e você fala, posso me associar? Tá, posso, eu tô fazendo um curso, eu, no meu caso, não tava em formação. Falei, posso mesmo? Pode. Aí você entra no primeiro um fórum ali de uma pauta que, né, super te interessa. Aí você conhece outra pessoa, e aí você passa a ter um contato. Ou, poxa, a gente tem os trios, né, que sim, de prática. São riquíssimos, né? Até quero explorar com você, assim, quais são os principais, assim, que tipo de fóruns, o que o associado tem direito ali, quando ele se associa à ICF? Então, hoje, quando a gente pensa assim na ICF Brasil, por exemplo, hoje a gente tem muitos eventos que estão focados nessa questão da educação continuada, então, propiciando, como você trouxe, o programa dos trios de prática. A gente tem um outro programa que é o Café com Letras, que é uma oportunidade do próprio associado trazer a sua experiência e compartilhar com a comunidade. Digamos, você é uma especialista, por exemplo, até na questão do teu podcast, do que você está trazendo. Vamos compartilhar com os outros associados como é que foi a construção, por exemplo, disso. Você pode, no Café com Letras, compartilhar um tema que seja relevante para a nossa comunidade. Né? Tem profissionais que estão estudando, estão lançando livros, estão fazendo pesquisas, ele tem essa oportunidade de estar compartilhando ali no Café com Letras. A gente tem muitas ações também que estão focando na questão da diversidade, da inclusão, letramento, conscientização, porque é um tema também que é extremamente relevante para nós, né? Então a gente precisa estar também atualizado e tendo ações efetivas, né? Não adianta a gente falar, a gente tem que estar fazendo. Sim. Então a gente também tem muitas ações nessa questão de diversidade e até de conhecimento, para que a gente também se prepare, né, para essas questões. A gente tem sempre, por exemplo, a gente tem também a ICW, que é uma semana, está chegando, é uma semana recheada de eventos, de conhecimento, de palestras, onde a gente procura trazer os profissionais do mercado para contarem um pouquinho do que está acontecendo, temas relevantes sobre liderança, sobre desenvolvimento humano, sobre coach executivo, sobre RH. Então, a gente procura trazer temas relevantes para a nossa comunidade, né? Então, assim, quando você se associa à ICF, a principal vantagem é que você está entrando num ambiente onde você vai ter muito conhecimento, você vai ter acesso a muita informação, você vai ter acesso a muito conteúdo de valor, né? E além desse network também. Isso que eu ia falar. Tem também algumas coisas que eu digo que não é o principal, mas tem às vezes um desconto no acesso, mas tem algumas coisas assim que a gente também consegue ter, ajuda, né? bem, Que ajuda também, nem né? vale. Acesso a conhecimento, acesso a pessoas, consegue, sabe, tá diante de oportunidades ali, sejam oportunidades para você se desenvolver ou para você estar perto de pessoas que, assim, não imaginaria conversar, sabe? Aqui no canal mesmo, hoje trouxe tantas pessoas, né? Que foi a ICF que me presenteou. Pois é. E aí eu olho e falo, nossa, eu tô tendo a oportunidade de estar aqui, que máximo. Isso é tão né? legal, né? A gente está com pessoas que partilham, né, dos mesmos valores que a gente, que têm carreiras similares, que estão, né, fazendo trabalhos que se aproximam. Então, acho que tudo isso, hoje, profissionalmente, é um grande diferencial, porque a gente está tão bombardeado, né, com tanta informação, com a gente diz infoxicação, né? Exato. É tanta coisa, tanto barulho em volta, do que eu tenho que fazer, como que eu continuo sendo um profissional relevante daqui para frente, o que eu preciso fazer na minha carreira para que eu continue sendo relevante, né, como um profissional daqui a 5, 10 anos. E a ICF, ela está exatamente trabalhando para pensar isso.
né? Como é que a gente continua fazendo o coaching ser uma profissão relevante? Então, eles querem liderar, e eles lideram esse movimento, como a gente já falou, por meio de pesquisas, por meio dos credenciamentos dos profissionais, por meio das acreditações das escolas, que as escolas são acreditadas, né, na metodologia da ICF, por meio do conteúdo que é compartilhado. Então, até para isso, também é um ganho bacana, porque você que quer continuar sendo um profissional relevante na sua área de atuação, você tem um caminho, você tem um lugar onde você pode estar que vai te ajudar nessa jornada. Porque se a gente olhar hoje, né, Fer, tem tanta coisa, tanta oferta, tanto conteúdo, tanta formação, mas o que realmente é relevante para esse contexto do coaching executivo? Sim. Procura aqui, porque aqui eles já estão fazendo esse trabalho, eles já estão pesquisando, eles estão antenados. Por exemplo, inteligência artificial, a ICF está super falando sobre isso. Quando entrou os coaches de plataforma, a ICF estava olhando para isso. Então, é uma associação que ela está pensando para frente. Isso. Ela está olhando para o futuro e ajudando nós coaches, né, a construirmos o nosso negócio com esse embasamento, com esse apoio, né? Com esse pensamento que vem de lá. Imagina a gente sozinho fazendo isso. Nossa. Muito difícil, sim, né? Como que eu, pessoa física, ali trabalhando às vezes com coach executivo, mesmo que eu seja uma pessoa jurídica, mas trabalhando ali com coach executivo, como é que eu sei o que o mercado espera? Como é que eu sei como que eu torno meu processo mais relevante? Como é que eu me valho ali da inteligência artificial? A ICF está pensando tudo isso para nós. Olha. E está trazendo pesquisa, informação, conhecimento. E uma abertura de construir junto, né? Quando você é associado, você tá lá, você tem voz, você conversa com os grupos, você participa. Se quiser, assim, participar de ações específicas, né? Que a gente tem algumas. Sim. Poxa, vamos, né, abrir em determinada empresa, venha ser voluntário, né? Para nos ajudar. Ó, gente, já deixo aqui. Se tudo isso está gerando interesse para vocês, manda inbox, manda mensagem. No final, a gente vai colocar no texto tanto as redes da ICF, a rede da ANA, já tem a minha, então vamos lá, vamos, de fato, agora que tem conhecimento, vamos fazer com que a gente cada vez mais posicione, né, a ICF, o coaching, no lugar que é devido, né, Ana? Porque eu gosto de falar, Fer, que a gente vive ali no mundo dos 3 Cs, né, que é um mundo muito mais complexo, muito mais contraditório e muito mais competitivo. Né? Ele é complexo, porque a gente está começando a ter que lidar com coisas que há muito pouco tempo atrás a gente não lidava. Então, a complexidade ela é fruto disso, né? Eu ter que lidar com algo que eu não tenho um manual de boas práticas do passado que me ajude a lidar. Você falou das novas gerações, um novo ambiente de trabalho que está exigindo mais dos executivos, dos profissionais. Hoje, excesso de informação, tecnologia, inteligência artificial, tudo isso é complexo. Sim. Então, a gente está vivendo um mundo mais complexo. Mais contraditório, porque, como a gente falou, a gente é bombardeado com tanta informação que às vezes eu já não sei, mas será que é por aqui ou por ali? Sim. Né? Será que isso é o correto ou aquilo? Então, tem essa contradição que está muito presente, né? E até a gente vê, com o crescimento da inteligência artificial, o ser humano cada vez mais protagonista. Então, é uma contradição, né? A gente pensar, a inteligência artificial está crescendo, mas as competências humanas são cada vez mais protagonistas. Então, como é que eu me destaco também nesse ambiente, desenvolvendo as minhas competências humanas, né? Porque aí eu faço frente à inteligência artificial. E um mundo muito mais competitivo, porque é aquilo que a gente falou. Como que eu sei que eu vou ser um profissional ou uma empresa relevante daqui a 5 anos? Quem sabe? Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, qual é a próxima tecnologia que vem, pode acontecer algo disruptivo, né? Então, é muito mais competitivo, está todo mundo pensando nisso. E, diante disso, eu vou acrescentar agora aqui pela primeira vez o 4 C, né? Que eu acho que o coaching, ele vem... Ah, muito bem. Né? 3 Cs, o mundo dos 3 Cs, mas se o coaching vem como? Ele vem como uma possibilidade de apoio para cada um de nós profissionais conseguir navegar um pouco melhor nesse cenário complexo, contraditório e competitivo. Porque por trás de todo o processo de coaching tem a gente desenvolver autoconhecimento, autoconfiança, né? Ampliar a perspectiva, entender um pouquinho melhor o que é importante para mim, como eu vou fazer isso, porque o coaching é uma conversa que leva para uma ação. Então também tem esse lugar de reflexão com ação. Sim. Então pode também nos ajudar a navegar nesse mundo dos 3 Cs. Né? Perfeito. E você explorou, e eu quero aprofundar um pouquinho mais com relação a qual que é o propósito do coaching. O que você trouxe a autoconsciência, você trouxe a possibilidade de levar para uma ação. Como para essa pessoa que nunca participou, como que a gente descreveria? O que é um processo de coaching?
Até para ele saber quando ele não estiver num processo de coaching, né? É verdade. É importante. Porque às vezes é mais fácil a gente dizer o que não é, né? Exato, né? Aquela pessoa, vai pra academia, levanta peso. Não caia nessa, por favor. É isso aí. Mas a ICF entende o processo de coaching como uma parceria, né? Uma parceria criativa ali entre o coach e o seu cliente, com o objetivo de atingir os resultados que são estipulados pelo nosso cliente. Perfeito. Né? Então, nessa parceria, como é que a gente constrói isso? Né? Por meio de muita escuta, por meio de comunicação, por meio de ampliar autoconhecimento. Então, o processo de coaching, ele é uma oportunidade, na minha visão, do profissional ampliar a sua visão e as suas perspectivas sobre algum tema ou um objetivo que ele tem, que ele queira desenvolver. Então, o coach, ele é um parceiro de pensamento, um parceiro de reflexão. A gente entende no coaching, que tem as premissas da ICF, que o cliente, ele já sabe. Sim. Mas a gente só vai ajudar ele a descobrir, a rever, a ampliar a partir de um conhecimento que ele já tem, né? Então, no coaching, o coach, ele não é um conhecedor de um tema, ele é um facilitador de um processo, né? E aí, nesse lugar da gente ser o facilitador, é exatamente esse espaço que o coaching oferece, da gente realmente despertar no outro algumas coisas que talvez sozinho ele não conseguiria, né? A gente está ali como um parceiro desse pensamento, dessa reflexão, mas também ajudá-lo a se colocar em ação. Porque senão ficaria só uma conversa, né? E tudo mais. Então, tem esse lugar, e é uma das competências também, né, do coach da ICF, ajudar o nosso cliente também a se colocar em ação. Então, também incentivá-lo a fazer alguns planos, a sair do aspecto só reflexivo e também pensar em passo, o que ele precisa. E muitas vezes a gente sabe que o que nos tira do processo de ação são algumas travas que são mais mentais do que reais, né? É. Então, também ajudá-lo a enfrentar muitas vezes o que a gente diz, que é aquela zona do medo ali, será que faço, será que não faço? Será que vai dar certo? Será que não vai? Tem que ir com cara e com coragem, né, Pedro? E o coach é o parceiro para isso. Cara e coragem tem muito do coaching, gente. Eu não queria falar, mas tem muito do coaching. Porque foram 3 traços que eu tinha autoconsciência, mas ao longo do meu processo de formação, Ana, e eu acho que eu falei em alguns momentos em outros episódios, porque o mundo corporativo, ele não te possibilita a escutativa, porque eu tô ouvindo e eu já tô pensando como eu vou te responder, então não tô te ouvindo no final, né? E exatamente no pilar de parceria, eu preciso estar te escutando do que você tá falando, não o que eu estou interpretando, perfeito, que aí é o julgamento, que também me ajuda até hoje, tá? Eu brinco com o meu PDI no coaching, tá aqui. E o outro é estar no agora. Isso. Que desafio, Ana. Tá aqui com o meu parceiro ali, meu cliente, estar no agora, principalmente que a gente, óbvio que durante a pandemia esse número aumentou muito, que é a posição do atendimento ser online, mas é você né? Sim. Porque você tem um celular na sua frente, você pode estar mexendo em alguma coisa, escrevendo, um monte de coisa, e você está ali. É um desafio, né? Isso. Nossa. E isso é uma coisa que eu acho que diferencia muito os coaches da ICF de outros processos de coaching, porque as competências que a ICF valoriza num coach profissional e que são as competências que a gente vai ser também incentivado a desenvolver, tem muito disso que você trouxe. Da escuta, do acolhimento, da comunicação, né? Da empatia, de você se conectar com a necessidade do outro. Então, aquele coach que ele quer fazer o planejamento da sessão do jeito dele, que ele quer conduzir a conversa, que ele vai definir a agenda, esse é um coach que não está vinculado às competências da ICF, porque para a ICF o que vale é isso que você falou, a gente está ali naquele momento para o nosso cliente, porque você está ali para ele. Exato, para servir a ele. Né? E não é fácil, é um exercício, por isso que é bacana a gente estar dentro desse ambiente, que você vai se treinando para isso também, você vai se exigindo nessa postura do coach profissional. Porque é como você falou, às vezes a gente tem um conhecimento, às vezes eu tô achando que aquele outro ponto que ele falou é mais importante. Todos nós podemos escorregar nessas coisas, mas daí a gente voltar. Sim, né? É verdade. Mas também não é só ficar ouvindo, né? Isso eu acho que é bacana dizer, que você pode sim dizer, tá me ocorrendo uma coisa aqui, ver se faz sentido para você, porque às vezes as pessoas também confundem, mas o coach da ICF eu não posso dar uma ideia, eu não posso sugerir nada. Não, claro, pode, mas como fazer isso? Né? Você vai fazer isso como uma proposta,
De repente, o teu cliente vai dizer, não, acho que não tem nada a ver. Na tua cabeça fez todo sentido, na dele não fez. Então, descarta e vamos para frente. Verdade. Né? Isso está com ele. Está com ele, com né? ele, né? Não estar com você. Que é um desafio também. E que eu acho que a ICF proporciona a gente ir aprimorando essas competências. Por isso que é bacana, né, esse ambiente. Porque a gente vai ficando melhor. E o primeiro coach, né? É o senso de humildade, né? De eterno aprendiz. Eu, mais do que nunca, brinco, eu tô com esse crachá, né? De aprendiz. Sim. Como a gente aprende. Em escutar profissionais que são MCC, profissionais que entram nesses fóruns e compartilham a experiência, a vivência, né? De como se tornou um coach. E você trouxe um item que eu queria aprofundar. A gente já discutiu bastante aqui, mas eu ainda vejo, às vezes, um pouco de confusão, a diferença de mentoria e de coach, né? E você trouxe a questão, o coach não precisa ter sido um executivo, não precisa entender da tua realidade. E aí eu queria muito fazer esse bate-bola aqui com você. Qual que é a sua visão, né? Então, aí eu tô perguntando pra Ana direto, qual que é a sua visão? O que diferencia? Então, para eu que tô em dúvida, ou estou num processo, não sei se eu tô de mentoria ou coach, o que diferencia? Como que eu vejo? Eu entendo que o coaching, ele se enquadra melhor quando a pessoa tem algumas questões para desenvolver e olhar mais nas questões mais comportamentais, de decisões da sua liderança ou da sua carreira. Perfeito. Nesse processo, ele tem que saber que o coach vai estar ali com ele como um parceiro, né? Claro que ele vai contribuir, vai ter, né, uma troca, ampliando perspectivas, ajudando em autoconhecimento, autoconfiança, isso tudo que a gente falou. Mas a agenda é muito do cliente. Sim. E a gente vai estar ali para apoiá-lo nesse processo de reflexão e construção do objetivo que ele está buscando. Na mentoria, eu entendo que o profissional que é um mentor, ele precisa ter um conhecimento para compartilhar. Então, vamos pensar aqui juntos. Eu, Ana, eu posso ser coach de um profissional que é um diretor de tecnologia? Posso. Eu posso ser uma mentora de um diretor de tecnologia? Não posso. Na questão de tecnologia, desse tipo de coisa, eu não posso ser uma mentora dele. Agora, se for uma mentora de liderança, talvez eu possa, porque daí é um lugar onde eu tenho um conhecimento que eu posso aportar algo para ele. Sim. Então, eu digo que o mentor, ele é um mix entre aportar conhecimento e desenvolvimento, porque o mentor, ele aporta conhecimento na vida do seu mentorado. Ele propicia network, ele ajuda a pessoa a avançar com conteúdo e com conhecimento naquele tema. Então, o mentor eu vejo como um mix, né, entre aportar conhecimento e desenvolvimento, porque a mentoria também tem um processo de desenvolvimento. Sim. Se eu for só conhecimento, é professor. Se for conhecimento com desenvolvimento, é mentoria. E se for mais focada no desenvolvimento da pessoa, eu digo que é um coaching. Sim. Então, eu faço essa diferenciação. Só conhecimento, professor. Conhecimento com desenvolvimento, mentoria. Mais desenvolvimento da pessoa é um coaching que vai te ajudar. Perfeito. Isso clarifica tanto, né? Tanto para quem está, ou para quem está buscando um processo, conseguir distinguir. Então, no primeiro bate-papo, a gente chama aquela sessão de empatia, né? De apresentação, enfim. É importante trazer informação. E como eu já disse outras vezes, esse canal, ele nasceu exatamente por conta do processo, né? De fato, uma descoberta genuína, de um propósito genuíno, de ter um espaço seguro, né? Em que a gente possa trazer para o palco, porque eu sou uma coadjuvante aqui, mas para o palco, para as pessoas trazerem conteúdo de verdade, né? E o coaching, para mim, ele vem muito nesse espaço, porque é um conteúdo pautado em competências, mas um conteúdo vivo, porque eu não sei qual que é a necessidade do meu parceiro, do meu cliente, né? Então, ele é vivo, mas muito pautado, com éticas, com uma metodologia muito bem estabelecida, né? Então, como isso é importante a gente trazer para quem escuta, saber distinguir muito bem, né? Sim. E é legal também, porque tem um outro fator que às vezes influencia, que é a questão da terapia. Perfeito. Que é mais um elemento que às vezes se confunde, né? Muitas vezes as pessoas vão buscar um coach, mas na verdade elas precisavam de uma terapia, né? Então, também o coach, e aí o Código de Ética da ICF, né, ele aponta isso. Quem tem que saber diferenciar isso é o coach. Sim. E fazer o endereçamento correto, porque às vezes está vindo alguém para você com uma demanda que é de coaching, e você vai ter que saber dizer, não, essa demanda não é de coaching, é de terapia, né? Exatamente. E aí eu preciso endereçar isso da forma correta, da mesma forma de mentoria. Sim. Então, nós, profissionais
que somos coaches, associados à ICF, ainda mais que, né, seguimos esse código de ética e de conduta, a gente precisa saber endereçar e ocupar o nosso papel da forma correta. Sim. E uma coisa que a ICF ela valoriza muito é a conversa e a transparência com o teu cliente. Então, se em algum momento você perceber que, né, você está saindo do teu papel, ou que você não está conseguindo ajudar teu cliente, ou que as coisas estão, essa conversa, esse compartilhamento, clarear, né, o processo com o teu cliente é algo que a ICF também valoriza. É fundamental, né? A ética começa por você. Antes da profissão, começa por você. Viu que talvez o que o seu cliente esteja buscando, por N fatores, não seja o que você pode oferecer, ou não seja o que ele precisa naquele momento, saiba falar, né? Saiba direcionar, conduzir. E uma coisa que brilha muito os meus olhos também, que é a questão de você ter mentoria, supervisão, todo esse processo. Eu brinco que eu tenho uma supervisão recorrente, sabe, Ana? Que eu tenho ali o meu MCC predileto, então sempre quando ele abre uma turma de supervisão, tô lá, não saio de jeito nenhum, porque minimamente eu vou aprender. Então é tão gostoso você também ter esse ambiente de um eterno aprendizado com pessoas que você confia, para você também se guiar, né? Porque o profissional coach, ele tá sempre aprendendo. Não é que a gente fala, pronto, agora o seu MCC acabou, né? Não, jamais. Imagina, né? Você falou 2.500 horas para ser MCC, imagina para se manter como MCC, Exato, né? porque também tem isso, né? Você renova a tua credencial a cada 2 anos. Então, é sempre um processo de você mostrar novamente que você continuou tendo uma educação continuada, que você continua tendo mentoria. Então, você a cada 2 anos, você tem que renovar a tua credencial. Exato. Então, isso mantém esse lugar de aprendiz contínuo. Exatamente. Né? E tem uma pesquisa que eu gosto muito, Fer, que é do Aichinger e do Lombardo, que eles foram tentar identificar, né, o que diferenciava executivos que tinham tido sucesso ao longo da sua carreira, mas em algum momento a carreira deles descarrilhava, versus profissionais que tiveram trajetórias de sucesso e continuaram, independente da idade, do tempo, continuavam sendo profissionais relevantes. O que diferenciava esses 2 modelos de executivo de profissionais? E aí, um dos fatores importantes que eles identificaram que o que diferenciava realmente era essa questão dessa predisposição ao aprendizado, essa agilidade, como eles chamam, agilidade de aprendizagem, que tem a ver com autoconhecimento, com você se manter também aberto aos relacionamentos, com você ter foco em resultado, você ter uma mentalidade, né, flexível, de aprendizado contínuo. Então, tudo isso faz a diferença para você ser um profissional relevante. E no coaching não é diferente. E a ICF tem exatamente esse lugar, de ser uma comunidade, um fórum de aprendizado contínuo. Então, tá aí também uma dica para quem quer continuar sendo relevante, né? Com certeza. Já mais, assim, uma dentre tantas, né, que a gente foi falando aqui, trazendo repertório, conhecimento. E eu tenho a missão de ir chegando no final. Tá. Eu não gosto, mas eu gosto sempre de fechar cada episódio. O programa chama Cara e Coragem. Tá. E eu queria muito... ou uma situação, ou uma mensagem que você entenda que seja super linkado com essa marca. O que você passaria para quem está nos ouvindo? Tá. Como você falou, são mais de 25 anos de carreira, né? Eu tive um momento de transição bem importante na minha carreira, que foi quando eu comentei no início que eu vendi a minha empresa e iniciei a minha outra empresa, que é a Master, onde o coaching foi um protagonista. Acho que ali eu tive que ter cara e coragem. Muita. Mas eu queria dizer que é esse momento de agora, Sim. tá? Onde eu topei aí assumir essa missão de estar à frente como voluntária presidente da ICF nos próximos 2 anos. Eu acho que aí eu vou com cara e com coragem, mas acima de tudo porque a gente conseguiu organizar uma chapa formada por diretores que são pessoas que eu estou assim tendo uma alegria enorme de conviver, profissionais de alto nível, né? Como você, que está junto conosco à frente da diretoria de mercado. Então, também aproveito esse fórum para te agradecer. Eu acho que essa é a nossa cara e coragem, né? Então, eu queria trazer esse episódio, porque exige da gente, assim, conciliar, né, a nossa vida, já das nossas entregas, com esse voluntariado. E eu sempre gosto de dizer que não é porque é voluntário que é eventual. Exato. É um compromisso que a gente assumiu. Sim. Então, claro que dá um friozinho na barriga,
dá um pouco de receio, mas eu acho que é com a cara e com a coragem. Eu tenho um pouco dessa característica de assumir desafios, de me colocar em ação. Eu sou muito motivada por estar realizando coisas. Então, eu acho que esse é o momento que eu traria mais próximo aqui da minha vida, que eu estou usando aí a cara e a coragem, né? E acho que com coragem, né, Fer, a gente enfrenta vários desafios. Com certeza. Protagonismo, a gente ter uma carreira de sucesso, ele é fruto da gente se colocar em ação, da gente ir com frio na barriga mesmo. E a gente só fica bom em alguma coisa se a gente estiver praticando. Então, acho que esse é o lugar. A gente precisa se experimentar, precisa se colocar em situações, às vezes, que não são as mais confortáveis. E exatamente esse ponto foi um dos que me fez aceitar essa presidência, porque era um lugar de total desconforto para mim, no sentido de que eu não tinha tido essa experiência ainda como executiva em uma associação, é um ambiente novo, né? Apesar de eu já estar na ICF há muito tempo, ainda não tinha tido essa vivência. Então, isso eu acho que é a coragem, é a gente aceitar um desafio e saber que às vezes a gente vai se preparar durante, né? Nem sempre a gente vai estar 100% pronto. Mas com cara e com coragem a gente dá um jeito, né? Com certeza. E tem que se preparar também, né? Tem que Você correr vai atrás do preparo, É. mas nunca negar uma oportunidade, principalmente essa, que dá aquele friozinho na barriga, né? Isso. É bom demais. Eu gosto de uma frase do Richard Branson, que ele fala, né? Quando uma oportunidade surgir, primeiro aceita, depois você vê como você vai resolver. Mas aceita. Mas aceita, se for uma oportunidade bacana, aceita. Com certeza. Né? Fer, posso fazer um convite final para os teus com certeza. Fique à vontade, o canal é nosso. Do canal? Legal. Esse ano, a ICF está comemorando 30 anos de ICF no mundo. Então, a gente vai ter um ano de muita celebração. E a ICF tem um propósito esse ano, que é atingir 30 milhões de mentes e corações. Eles estão fazendo esse desafio de atingir 30 milhões de mentes e corações. Então, como que eles querem fazer isso? Para que os nossos associados da ICF, e nós também, enquanto capítulo aqui do Brasil e todos os outros capítulos ao redor do mundo, a gente promove eventos que impactem as pessoas por meio do coaching. Então, a gente está com essa missão que eu queria compartilhar com os associados que eventualmente também estiverem nos assistindo. Nós temos que impactar aí esse ano 30 milhões de mentes e corações na ICF para celebrar os 30 anos da ICF no mundo. Então, fica um convite. A gente tem um site que vou disponibilizar para a gente colocar aqui também, onde diz que ações que a gente pode fazer para criar esse impacto. Então, são eventos, são depoimentos, tem muita coisa bacana lá que a gente pode fazer para a gente ajudar a ICF a atingir essa meta. Com certeza. E colocando a ICF na luz, que é onde ela tem que estar, eu faço um convite a todos os heads de RH, homens e mulheres, que acompanham o canal, que a gente traz também um debate bem importante dessa área de gente, gestão, cultura, enfim. Para quem tiver mais interesse de conhecer a ICF, a gente está aqui para isso, né? Então, manda uma mensagem para nós, a gente marca um call, a gente se adapta, né, Ana? A única certeza é que a gente brinca, eu brinco que a minha agenda é Tetris. Então, cai um, entra outro e assim vai. Mas a gente dá um jeito. No final dá jeito, né? Entendeu? Mas manda uma mensagem para nós. Eu acho que é importante a gente se colocar nesse lugar de abertura, de apresentação. E aqui na nossa figura, mas tem um time grande com a gente, de outros diretores que trabalham, né, como você trouxe, de forma voluntária, mas para que a gente dê voz, né, porque a gente realmente acredita nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, também, reforçar para que mandem mensagem para nós. A gente está super aberto aqui, fazendo um plano estratégico muito lindo para que a gente alcance aí os nossos objetivos, né? É isso aí, vamos conectar cada vez mais com o mercado, estamos abertos e conectar com os nossos associados também, para a gente fortalecer essa comunidade de coaches profissionais aqui no Brasil e trazer luz para essa profissão maravilhosa que, com certeza, influencia de forma positiva a vida de muitos profissionais executivos e que, com certeza, pode contribuir, né, com o desenvolvimento do Brasil, do mundo, porque o coaching é uma ferramenta potente. É isso mesmo. Eu quero te agradecer por estar aqui no canal, por compartilhar, né, hoje à frente da ICF, trazer tanto repertório, desmistificar tantas coisas que às vezes a gente escuta, né? Então, ter um repertório saudável, um repertório robusto e principalmente um repertório otimista. Então, eu te agradeço muito, viu, Ana, por estar aqui no canal.
Eu que agradeço o teu convite, a oportunidade da gente estar falando da ICF aqui, que sempre é muito bom, né, dentro do nosso propósito, e te parabenizo pela tua iniciativa também de estar abrindo portas, né, para a gente falar de coisas tão bacanas e incentivando também esse protagonismo dos teus parceiros aqui. Com certeza. Obrigada. E esse canal é nosso, então também abro aqui o convite para deixar à disposição. Se tiver pautas da ICF que a gente queira compartilhar, dar visibilidade, aqui é o canal. Eu tenho trazido, no ano passado, nós tivemos 4 episódios trazendo muito desse repertório. Então, eu quero muito também aqui, né, no nosso episódio, reforçar esse convite, essa abertura. Quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente puder trazer efetivamente o conceito, né, do mundo coaching, mais a gente vai conseguir fazer as divisões devidas, né? Ampliamos a nossa voz, né? Com certeza. Obrigada pela oportunidade e por oferecer também esse canal para nós. Eu que agradeço. E para você que esteve conosco até agora, como eu disse, esse conteúdo não serve só para você. Então, compartilha. Aquela pessoa que está em formação, aquela pessoa que, de repente, passou por aquele curso de final de semana, você queira contar para ela que, então, ainda você não é coach, compartilha, como quem não quer nada. Acho super importante e nós estamos aqui à disposição. Comente, deixe suas perguntas e eu vou colocar aqui no texto todas as redes da ICF e também da Ana. Vai lá, fique curioso, gosto de gerar essa curiosidade e espero te ver junto conosco lá na ICF nos próximos encontros. Muito obrigada!